Quando Ricardo Mendonça voltou para casa mais cedo naquele dia, jamais imaginou que flagraria sua faxineira ajoelhada no chão da cozinha com suas filhas gêmeas. O que ele viu mudou para sempre não só a vida dela, mas transformou completamente o coração de pedra dele. Ricardo Mendonça sempre foi conhecido por sua rigidez. Aos 43 anos, o empresário bem-sucedido comandava a Corporação Industrial Mendonça com mão de ferro, tratando funcionários como números em uma planilha. Para ele, sentimentos eram luxos, que homens de negócios não podiam se dar ao luxo de ter. Sua mansão no bairro nobre da cidade era um reflexo perfeito de sua personalidade, imponente, fria e impecável. Naquela manhã em particular, Ricardo havia saído mais cedo que o habitual para uma reunião importante no Centro Empresarial Atlântida. Seus passos ecoavam pelos corredores da empresa enquanto caminhava determinado rumo à sala de conferências. Mas o que deveria ser mais um dia comum de trabalho tomou um rumo completamente inesperado. "Senhor Mendonça", disse Marina, sua secretária pessoal, correndo atrás dele pelo corredor. "O senhor Cardoso cancelou a reunião. Parece que a filha dele teve uma emergência médica." Ricardo parou abruptamente, sua expressão se fechando ainda mais. "Que falta de profissionalismo", murmurou entre os dentes. "Reagende para amanhã. Vou para casa." A verdade era que Ricardo raramente passava tempo em sua própria residência durante o dia. Quando não estava viajando a negócios, ficava no escritório até altas horas. Sua casa era apenas um lugar para dormir e tomar banho antes de começar outro dia de trabalho intenso. Ao chegar em casa por volta do meio-dia, Ricardo estacionou sua BMW preta na garagem e entrou pela porta lateral, que dava acesso direto à cozinha. Ele pretendia pegar alguns documentos em seu escritório doméstico e retornar ao trabalho. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som suave de sua respiração e seus passos no piso de mármore. Mas então um som estranho chamou sua atenção. Eram vozes baixas vindas da cozinha. Ricardo franziu o senho. Quem poderia estar ali? Sua esposa, Margarete, havia viajado para visitar a irmã em outra cidade, levando consigo as gêmeas Bianca e Sabrina para que passassem alguns dias com a tia. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Com passos cautelosos, Ricardo se aproximou da porta da cozinha, que estava entreaberta. O que viu através da fresta o deixou completamente paralisado. Lá estava Conceição, a faxineira que trabalhava em sua casa há alguns meses. Mas não era a posição dela que o chocou. Era o que ela estava fazendo. A mulher de aproximadamente 30 anos estava ajoelhada no chão frio da cozinha. E ao seu lado, também ajoelhadas, estavam suas duas filhas gêmeas, Bianca e Sabrina. As meninas, com seus cabelos loiros presos em pequenos rabos de cavalo e vestindo vestidos azuis idênticos, tinham as mãozinhas juntas em posição de oração. Conceição segurava delicadamente as pequenas mãos de cada uma delas, sussurrando palavras que Ricardo não conseguia compreender completamente. "Obrigada, Deus, por mais um dia", murmurava Conceição com voz embargada. "Obrigada pela comida que vamos comer hoje, mesmo que seja pouca. Obrigada por termos onde dormir, mesmo que seja no quartinho dos fundos da Casa de Apoio São Francisco. E obrigada especialmente por permitir que eu trabalhe numa casa onde minhas filhas podem estar seguras enquanto eu limpo." Ricardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Casa de Apoio São Francisco? Quartinho dos fundos? As filhas dela, ali, em sua casa? Conceição continuou. "Senhor, o patrão não sabe que eu trago as meninas comigo. Eu sei que está errado, mas não tenho com quem deixar elas. A creche municipal está sem vagas há meses e eu não posso perder esse emprego. É o único que consegui depois de tanto procurar." As gêmeas balbuciavam palavrinhas soltas, como fazem crianças da idade delas. Bianca apontava para o teto e dizia "Papai do céu", enquanto Sabrina repetia "Amém",
com sua vozinha doce. Era evidente que, apesar da tenra idade, elas já entendiam o ritual que a mãe fazia diariamente. Por favor, proteja minhas filhas. Elas não pediram para nascer em uma situação tão difícil, continuou Conceição, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu trabalho tanto, acordo tão cedo, durmo tão tarde, tudo por elas. Quero que tenham um futuro diferente do meu. Ricardo observava a cena sem conseguir se mover. Nunca havia presenciado algo tão puro, tão verdadeiro. Em seu mundo de negócios, tudo era calculado, medido, negociado. Ali, diante dele, estava uma demonstração genuína de fé, esperança e amor maternal, que tocou algo profundo em seu coração que ele nem sabia que ainda existia. Conceição pegou 2 pequenas fatias de pão que havia trazido em uma sacola de papel amassado e dividiu cuidadosamente entre as gêmeas. Este é nosso almoço hoje, meus amores. Vamos comer com gratidão. As meninas receberam o pão com sorrisos angelicais, como se fosse o maior banquete do mundo. Bianca ofereceu um pedacinho do seu pão para a irmã, e Sabrina fez o mesmo gesto em retorno. Era uma lição de generosidade que muitos adultos não conseguiam aprender em toda uma vida. Mamãe precisa terminar de limpar a casa do homem que nos deu essa oportunidade, disse Conceição, beijando a testa de cada filha. Vocês vão ficar bem quietinhas aqui na cozinha, brincando com os brinquedinhos que trouxe, está bem? Ricardo notou então a pequena sacola ao lado de Conceição, de onde ela retirou alguns brinquedos simples. 2 ursinhos de pelúcia, já bastante desgastados, alguns blocos de madeira coloridos e um livro de figuras com páginas amareladas. Eram brinquedos humildes, mas as meninas os receberam com a mesma alegria que crianças ricas receberiam os presentes mais caros. Enquanto Conceição se levantava para continuar seu trabalho, Ricardo a observou com olhos completamente diferentes. Nos meses em que ela trabalhava em sua casa, ele mal havia dirigido a palavra para ela, além dos cumprimentos básicos. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, alguém que limpava e organizava sua casa enquanto ele estava no escritório. Mas agora, vendo-a ali com suas filhas, Ricardo começou a enxergar a pessoa por trás da função. Conceição se movia pela cozinha com eficiência, mas também com um carinho especial. Ela arrumava cada item como se estivesse cuidando de algo sagrado e, de vez em quando, olhava para as gêmeas para se certificar de que estavam bem. As meninas brincavam silenciosamente, como se soubessem instintivamente que precisavam ser discretas. Bianca empilhava os blocos coloridos enquanto Sabrina folheava o livro de figuras, apontando para os desenhos e sussurrando palavrinhas. Era impressionante como crianças tão pequenas conseguiam ser tão comportadas. Ricardo se viu pensando em coisas que nunca havia considerado antes. Quantas vezes Conceição havia trazido as filhas sem que ele soubesse? Como ela conseguia trabalhar mantendo as meninas seguras e entretidas? E mais importante, como ele, um homem que se considerava observador nos negócios, nunca havia notado sinais. Agora que prestava atenção, Ricardo lembrava de pequenos detalhes que antes havia ignorado. A sacola extra que Conceição sempre carregava. Os sussurros baixos que às vezes ouvia quando estava em casa. As migalhas de biscoito que ocasionalmente encontrava na cozinha e que atribuía ao descuido da funcionária. Conceição terminou de organizar a cozinha e se dirigiu para a sala de estar. Antes de sair, beijou novamente as 2 filhas e sussurrou: "Mamãe volta logo. Comportem-se como as princesinhas que vocês são." Ricardo se afastou silenciosamente da porta, o coração batendo acelerado. Precisava processar o que havia visto, mas algo dentro dele havia mudado irreversivelmente. A imagem de Conceição ajoelhada com as filhas, agradecendo por migalhas quando ele desperdiçava comida diariamente, estava gravada em sua mente. Ele subiu para seu escritório doméstico, mas não conseguiu se concentrar nos documentos.
Sua mente voltava constantemente para a cena na cozinha. As palavras de gratidão de Conceição ecoavam em seus ouvidos, e ele se perguntava quando foi a última vez que havia sido verdadeiramente grato por alguma coisa em sua vida. Do andar superior, Ricardo podia ouvir os sons suaves das gêmeas brincando. Eram risinhos baixinhos, sussurros carinhosos entre irmãs, o barulho delicado de brinquedos sendo manuseados com cuidado. Era uma sinfonia de inocência que contrastava fortemente com o silêncio frio que normalmente preenchia sua casa. Algumas horas se passaram e Ricardo desceu as escadas com a mente ainda turbulenta. Conceição estava terminando de aspirar o tapete da sala quando o viu. "Senhor Mendonça!" ela exclamou, claramente surpresa e nervosa. "Não sabia que o senhor tinha chegado. Desculpe se fiz algum barulho." Por um momento, Ricardo ficou sem palavras. Olhou para Conceição, realmente olhou, e viu uma mulher trabalhadora, dedicada, que carregava o mundo nos ombros, mas ainda encontrava forças para ensinar gratidão às filhas. Viu as olheiras que denunciavam noites mal dormidas, as mãos calejadas pelo trabalho árduo, mas também os olhos que brilhavam com dignidade. "Conceição", disse ele finalmente, sua voz mais suave do que o normal. "Quero conversar com você." O medo nos olhos dela foi instantâneo e doloroso de se ver. O silêncio que se seguiu às palavras de Ricardo foi ensurdecedor. Conceição permanecia imóvel, segurando o aspirador de pó com as mãos trêmulas, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas que ela tentava desesperadamente conter. Era o fim. Ela sabia que era o fim. "Por favor, Sr. Mendonça", sussurrou ela, a voz embargada. "Eu sei que trouxe minhas filhas sem permissão. Sei que foi errado. Mas eu juro que elas não mexeram em nada. Não quebraram nada. Elas são bem comportadas. Eu ensino a elas direitinho." Ricardo observava o desespero estampado no rosto da mulher e sentiu uma pontada estranha no peito. Em todos os seus anos como empresário, havia demitido centenas de funcionários sem piscar. Era apenas negócio. Mas ali, vendo Conceição prestes a desabar, ele descobriu que não conseguia manter a frieza habitual. "Conceição!" disse ele, gesticulando para que ela se sentasse no sofá. "Sente-se. Vamos conversar como pessoas civilizadas." Ela hesitou, olhando para o sofá de couro italiano como se fosse algo proibido. Em todos os meses trabalhando ali, nunca havia se sentado em lugar algum além da cadeira da cozinha para tomar água. "Pode sentar", insistiu Ricardo, e pela primeira vez em muito tempo sua voz carregava gentileza genuína. Conceição se acomodou na beirada do sofá, as costas eretas, as mãos entrelaçadas no colo. Ricardo se sentou na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa. "Conte-me sobre sua situação", disse ele simplesmente. As lágrimas que Conceição havia segurado finalmente começaram a rolar por seu rosto. "Senhor, eu sei que vou ser demitida, mas deixe eu explicar. Não é desculpa, é só para o senhor entender." Ricardo acenou para que ela continuasse e algo em sua expressão encorajou Conceição a prosseguir. "Eu morava com meu marido Juliano numa casinha alugada no bairro Santa Rita", começou ela, secando os olhos com as costas da mão. "Ele trabalhava na Metalúrgica União e eu cuidava das meninas. Quando elas nasceram foi o dia mais feliz da nossa vida. Gêmeas. O Juliano dizia que éramos abençoados em dobro." A voz dela se tornou mais baixa, carregada de dor. Mas algumas semanas depois do nascimento das meninas, o Juliano começou a sentir dores fortes no peito. Levamos ele no Hospital Municipal São João e os médicos disseram que era algo no coração. Precisava de uma cirurgia urgente. Ricardo se inclinou para a frente, genuinamente interessado na história que estava ouvindo. "A cirurgia foi bem, graças a Deus", continuou Conceição. "Mas o pós-operatório foi terrível. O Juliano ficou semanas no hospital e quando voltou para casa, não conseguia mais trabalhar. O médico disse que o coração dele estava fraco demais para esforços físicos.
Conceição parou para respirar fundo, reunindo forças para continuar. A empresa dispensou ele, claro. Disseram que não podiam manter um funcionário que não conseguia exercer a função. O plano de saúde foi cortado, as contas começaram a se acumular. Em alguns meses, não conseguimos mais pagar o aluguel. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Ele próprio já havia demitido funcionários em situações similares, sempre justificando como decisões necessárias para o bem da empresa. Fomos despejados quando as meninas tinham pouco mais de 1 ano, disse Conceição, a voz quebrando. Tivemos que ir para a Casa de Apoio São Francisco. É um abrigo mantido pela igreja para famílias em situação de vulnerabilidade. Ela limpou mais lágrimas e continuou. No abrigo, cada família fica num quartinho pequeno. Não é ruim, entenda, as pessoas lá são muito boas. Mas são muitas famílias, muitas crianças, muito barulho. O Juliano, ele não aguentou. Disse que se sentia um fracasso, que não conseguia mais sustentar a família. Ricardo permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Uma noite ele saiu para caminhar e não voltou mais, sussurrou Conceição. Deixou apenas um bilhete dizendo que éramos melhor sem ele, que assim eu podia recomeçar com as meninas. Faz meses que não sabemos onde ele está. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Ele havia assumido que Conceição era mãe solteira por escolha ou irresponsabilidade. Nunca imaginou uma história tão complexa e dolorosa por trás daquela mulher que limpava sua casa silenciosamente. Comecei a procurar trabalho desesperadamente, continuou ela. Mas quem vai contratar uma mulher com gêmeas pequenas? Todo emprego que eu conseguia, quando descobriam que eu tinha filhas, me dispensavam. Diziam que eu não teria disponibilidade, que faltaria muito. Conceição se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim bem cuidado da casa. Quando a senhora Margarete me contratou, foi como um milagre. Finalmente eu tinha como sustentar minhas filhas, mas aí veio o problema. Com quem deixar elas? A creche municipal tem uma lista de espera enorme, creche particular, nem pensar com meu salário. Babá, impossível. Ela se virou para encarar Ricardo. Foi quando eu tive a ideia de trazê-las comigo. Eu sei que foi errado, Sr. Mendonça, mas elas são bem comportadas, eu juro. Ficam só na cozinha, brincando quietinhas. Não mexem em nada, não fazem bagunça. E eu trabalho ainda melhor sabendo que elas estão seguras perto de mim. Ricardo ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo o que havia ouvido. Do andar superior, chegaram até eles os sons suaves das gêmeas brincando, risinhos baixinhos e sussurros carinhosos entre irmãs. Onde estão suas filhas agora? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Conceição baixou a cabeça envergonhada. Na cozinha, senhor, brincando com os brinquedinhos que trouxe. Elas sabem que não podem sair de lá. Chame-as aqui, disse Ricardo de repente. Conceição arregalou os olhos. Senhor, quero conhecê-las, disse ele, surpreendendo a si mesmo com as próprias palavras. Com hesitação, Conceição foi até a cozinha. Ricardo ouviu sua voz suave chamando. Bianca, Sabrina, venham aqui com a mamãe. Tem alguém que quer conhecer vocês. Alguns momentos depois, Conceição retornou à sala, carregando Sabrina no colo, enquanto Bianca caminhava ao lado, segurando firmemente a mão da mãe. As duas meninas usavam os mesmos vestidos azuis com pequenas flores brancas, claramente feitos pela própria mãe, com tecido barato, mas muito carinho. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura das meninas, um gesto que surpreendeu até mesmo ele próprio. Bianca se escondeu atrás da perna da mãe, tímida, enquanto Sabrina observava Ricardo com curiosidade desde o colo de Conceição. Olá, meninas, disse Ricardo com voz suave. Eu sou o Ricardo. Bianca sussurrou algo no ouvido da mãe, que sorriu tristemente. Ela quer saber se o senhor é o papai do céu que moramos na casa dele. A inocência da pergunta atingiu Ricardo como uma flecha. Para aquelas crianças, a casa dele era literalmente a casa do papai do céu.
um lugar seguro onde a mãe trabalhava e elas podiam estar protegidas. Não, meu amor, disse Conceição para Bianca. Este é o dono da casa onde a mamãe trabalha. Sabrina estendeu os bracinhos para Ricardo, um gesto que o deixou completamente desarvorado. Quando foi a última vez que uma criança havia demonstrado confiança tão espontânea nele? Ela quer que o senhor pegue ela no colo, explicou Conceição, claramente nervosa. Mas não precisa, senhor Mendonça. Ela é só muito carinhosa. Ricardo hesitou por um momento, mas algo dentro dele respondeu ao gesto da criança. Cuidadosamente, pegou Sabrina no colo. A menina imediatamente apoiou a cabecinha no ombro dele, como se fossem velhos conhecidos. Elas são lindas, murmurou Ricardo, genuinamente tocado. Bianca, vendo que a irmã estava confortável, se aproximou um pouco mais. Ela segurava firmemente seu ursinho de pelúcia desgastado, mas seus olhos curiosos estudavam o rosto de Ricardo. Papai? Perguntou Bianca de repente, apontando para Ricardo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Conceição rapidamente pegou Bianca no colo, as lágrimas voltando aos seus olhos. Não, minha filha. Lembra que a mamãe explicou? O papai teve que viajar muito longe, disse ela, a voz embargada. Ricardo sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração. Aquelas crianças não tinham nem 2 anos e já carregavam a marca da ausência paterna. E ele, que sempre considerou filhos como obstáculos para o sucesso profissional, estava ali segurando uma menininha que o chamava de papai sem nem conhecê-lo. Senhor Mendonça, disse Conceição, claramente lutando para manter a compostura. Eu entendo que o senhor precisa me demitir. Eu violei a confiança, trouxe minhas filhas sem permissão. Só peço que me dê alguns dias para encontrar outro emprego antes de me dispensar. Ricardo olhou para Conceição, depois para as 2 meninas. Sabrina ainda confortavelmente aninhada em seus braços e Bianca observando tudo com seus olhinhos grandes e curiosos. Uma decisão começou a se formar em sua mente, algo que ele jamais pensou que seria capaz de considerar. Conceição, disse ele finalmente. Você falou que não tem onde deixar as meninas para trabalhar. É verdade, senhor. E se eu disser que elas podem continuar vindo aqui com você? O choque no rosto de Conceição foi evidente. Senhor, elas são bem comportadas, como você disse, e esta casa é grande demais para ficar vazia durante o dia, disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a proposta. Mas com uma condição. Conceição engoliu em seco, esperando pela condição. Elas não vão mais ficar escondidas na cozinha, disse Ricardo. Se vão estar aqui, vão estar adequadamente. Vou mandar preparar um espaço apropriado para elas brincarem. Conceição ficou sem palavras por alguns momentos, tentando processar o que estava ouvindo. O senhor está falando sério? Sussurrou ela. Completamente sério, confirmou Ricardo, ainda segurando Sabrina, que havia adormecido em seus braços. Nas semanas que se seguiram àquela conversa reveladora, a mansão dos Mendonça passou por mudanças que ninguém poderia ter previsto. Ricardo cumpriu sua palavra e mandou transformar uma das salas menos utilizadas da casa em um espaço adequado para as gêmeas. Tapetes macios cobriram o piso frio. Brinquedos educativos, apropriados para a idade delas, foram cuidadosamente selecionados, e até mesmo uma pequena mesa com cadeirinhas foi instalada. Conceição observava as transformações com uma mistura de gratidão e incredulidade. Nunca havia imaginado que aquele homem aparentemente frio seria capaz de tal gesto de bondade. Mas o que mais a surpreendia era como Ricardo começou a interagir com Bianca e Sabrina. Bom dia, senhoritas, dizia ele toda manhã, quando as encontrava na sala de brinquedos, e as meninas respondiam com sorrisos radiantes e balbucios alegres. Era como se elas tivessem despertado algo adormecido no coração daquele homem de negócios. Uma manhã, enquanto Conceição organizava a biblioteca, ela ouviu uma conversa que a deixou emocionada até os ossos.
Ricardo estava no telefone com alguém da empresa, mas sua voz soava diferente, mais suave, mais paciente. Marina, vou chegar mais tarde hoje. Tenho um compromisso importante pela manhã, dizia ele. E cancele a reunião das 15 horas. Há coisas mais importantes que precisam da minha atenção. Conceição sabia qual era esse compromisso importante. Ricardo havia marcado uma consulta para levar Bianca ao pediatra. A menina havia acordado com febre baixa e ele próprio se ofereceu para levá-la, dizendo que conhecia um excelente médico particular. Não precisa se incomodar, senhor Mendonça, havia protestado Conceição. Posso levar a Bianca no posto de saúde. Nem pensar, havia respondido Ricardo com firmeza. Quando uma criança está doente, merece o melhor atendimento possível. A consulta revelou que Bianca estava apenas com um resfriado leve, mas a experiência marcou profundamente Ricardo. Vê-la tão pequenininha na maca do consultório, confiando nele para segurá-la durante o exame, havia tocado fibras de seu coração que ele nem sabia que existiam. Obrigada, senhor, disse Conceição quando retornaram para casa. O senhor não precisava ter feito isso. Precisava sim, respondeu Ricardo, carregando Bianca adormecida no colo. Ela é uma criança sob meus cuidados agora. Essas palavras ecoaram na mente de Conceição por dias, sob meus cuidados. Era mais do que ela jamais ousou esperar de um patrão. Mas as mudanças em Ricardo não passaram despercebidas por outros. Marina, sua secretária, notou que ele estava saindo mais cedo do escritório e recusando compromissos que antes considerava prioritários. Senhor Mendonça, disse ela num dia após ele cancelar uma viagem de negócios. O senhor está bem? Tem parecido diferente ultimamente. Ricardo parou de assinar documentos e olhou para Marina. Diferente como? Mais humano, disse ela, depois corou por ter sido tão direta. Desculpe, não quis dizer que o senhor não era humano antes. É que... Eu entendo, disse Ricardo com um sorriso que surpreendeu Marina. E você está certa. Algumas coisas na minha vida mudaram recentemente. Naquela tarde, Ricardo chegou em casa mais cedo que o habitual e encontrou uma cena que o fez parar na porta da sala de brinquedos. Conceição estava sentada no chão, ensinando as gêmeas a empilhar blocos coloridos. Bianca e Sabrina estavam concentradas na tarefa, suas línguas de fora em expressão de esforço máximo. Muito bem, Sabrina, elogiava Conceição. Agora coloque o bloco vermelho em cima do azul. Eu posso tentar? Perguntou Ricardo do vão da porta. As três se viraram para olhá-lo e os rostinhos das meninas se iluminaram. Rica, rica, balbuciou Sabrina, estendendo os bracinhos para ele. Era o mais próximo que ela conseguia chegar de falar Ricardo. Bianca correu até ele e segurou sua mão, puxando-o para o círculo de brinquedos. Brinca aqui, disse ela, apontando para um espaço ao lado de onde estavam. Ricardo se sentou no chão, algo que jamais havia feito em toda a sua vida adulta, e se juntou à brincadeira. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas caras e apertar mãos em negócios milionários, agora seguravam delicadamente pequenos blocos coloridos. Assim, senhor? Perguntou ele a Conceição, mostrando sua torre irregular de blocos. Conceição sorriu. Perfeita. As meninas adoram quando alguém brinca com elas. Enquanto brincavam, Conceição observava Ricardo interagindo com as gêmeas. Era surreal ver aquele homem poderoso sentado no chão, fazendo vozes engraçadas para entreter duas crianças pequenas. Mas o que mais a tocava era a felicidade genuína que ela via no rosto dele. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor Mendonça? Disse Conceição, depois que as meninas se distraíram com outros brinquedos. Claro, respondeu Ricardo, ainda ajudando Sabrina a encaixar peças de um quebra-cabeça. O senhor e a senhora Margarete, vocês nunca quiseram ter filhos? O rosto de Ricardo se fechou por um momento e Conceição temeu ter ultrapassado os limites. Mas então ele suspirou profundamente. Margarete queria.
disse ele simplesmente. Eu sempre disse que filhos atrapalhariam minha carreira, que não tínhamos tempo para essa responsabilidade. Achava que crianças eram complicações desnecessárias. Ele pausou, observando Bianca tentando empilhar blocos com a concentração de um engenheiro. Agora eu percebo como estava errado, continuou. Elas não são complicações, são luz pura. Conceição sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O senhor seria um pai maravilhoso. Você acha? Perguntou Ricardo, e pela primeira vez, Conceição viu vulnerabilidade real em sua expressão. Tenho certeza, disse ela com sinceridade. Vejo como as meninas reagem ao Senhor. Crianças sentem quando alguém é genuíno. Naquele momento, Sabrina tropeçou e caiu sentadinha. Ao invés de chorar, ela olhou ao redor e estendeu os bracinhos especificamente para Ricardo. Rica! Chamou ela. Ricardo a pegou no colo instantaneamente, verificando se ela estava machucada, sussurrando palavras de conforto. Sabrina se aconchegou contra ele, completamente segura e confiante. Viu? Murmurou Conceição. Elas sabem. Essa tarde marcou uma mudança ainda mais profunda na dinâmica da casa. Ricardo começou a chegar mais cedo, especificamente para passar tempo com as gêmeas. Ele as ajudava com quebra-cabeças simples, lia historinhas com figuras coloridas e até mesmo as alimentava quando Conceição estava ocupada. Senhor Mendonça, disse Conceição um dia, observando-o ensinar Bianca a desenhar formas simples. Posso dizer que o senhor tem sido como um anjo na vida das minhas filhas? Ricardo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Conceição, acho que são elas que têm sido anjos na minha vida. Foi então que chegou uma ligação que mudaria tudo novamente. Margarete ligou, avisando que retornaria da viagem naquela mesma noite, algumas semanas antes do previsto. A irmã dela melhorou mais rápido que esperávamos, explicou Ricardo para Conceição, visivelmente preocupado. Ela chega hoje à noite. Conceição sentiu o estômago revirar. O que vamos fazer com as meninas? Não sei, admitiu Ricardo. Margarete não sabe de nada sobre vocês. Aquela tarde, enquanto brincavam pela última vez naquele arranjo que havia se tornado tão especial, uma tensão palpável pairava no ar. As gêmeas, pequenas demais para entender completamente, sentiam que algo estava diferente. Bianca se agarrava mais forte na perna de Ricardo, enquanto Sabrina permanecia no colo de Conceição. Rica triste? Perguntou Sabrina, tocando o rosto de Ricardo com sua mãozinha pequena. Não, minha pequena, disse ele, beijando a testa dela. O Rica não está triste. Mas eles todos sabiam que uma decisão difícil se aproximava e que a volta de Margarete testaria tudo o que havia sido construído naquelas semanas preciosas. Margarete Mendonça chegou em casa naquela noite como um furacão de perfume francês e reclamações sobre a viagem. Aos 40 anos, ela mantinha a beleza que havia conquistado Ricardo 2 décadas antes, mas os anos haviam endurecido seus traços e tornado seu coração ainda mais frio que o do marido costumava ser. Ricardo, esta casa está uma bagunça, exclamou ela ao entrar na sala, jogando as malas no chão de mármore. Conceição claramente não está fazendo seu trabalho direito. Olhe só estes brinquedos espalhados. Ricardo engoliu em seco. Em sua pressa para esconder qualquer evidência da presença das gêmeas, alguns brinquedos haviam sido esquecidos. Uma bonequinha de pano estava parcialmente escondida atrás do sofá, e alguns blocos coloridos permaneciam visíveis sob a mesa de centro. Margarete, começou ele, tentando manter a calma. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Sobre como nossa funcionária está desleixada. Eu já sabia que não devíamos ter contratado alguém daquele nível social, disse ela, tirando os sapatos caros e massageando os pés. Amanhã mesmo vou demiti-la e procurar uma empresa de limpeza profissional. Não! A palavra saiu mais forte do que Ricardo pretendia. Margarete o olhou com surpresa. Como assim, não? Ricardo, desde quando você se preocupa com empregados?
Naquele momento, um som que cortou o ar como uma lâmina. O choro baixinho de uma das gêmeas vindo do andar superior. Conceição havia tentado mantê-las quietas no quarto de hóspedes, mas Sabrina estava com um pouco de febre novamente e havia acordado assustada em ambiente estranho. Margarete congelou. Que barulho é esse? Ricardo respirou fundo, sabendo que o momento da verdade havia chegado. É uma criança. Uma criança? Que criança? Ricardo, você está falando de quê? Antes que ele pudesse responder, Conceição apareceu no topo da escada, carregando Sabrina no colo, enquanto Bianca se agarrava em sua perna. A funcionária estava claramente apavorada, mas desceu as escadas com dignidade. Senhora Margarete, disse ela, a voz trêmula, peço desculpas, eu estava tentando mantê-las quietas. Margarete olhou de Conceição para as duas meninas, depois para Ricardo, e finalmente entendeu a situação. Seu rosto se transformou numa máscara de fúria. Você trouxe crianças para dentro da minha casa, gritou ela para Conceição. Como você ousa? Como você tem a audácia de trazer seus filhos para cá sem permissão? Sabrina, assustada com os gritos, começou a chorar mais forte, e Bianca se escondeu completamente atrás da mãe. Ricardo sentiu algo ferver dentro dele, um instinto protetor que jamais havia experimentado. Margarete, pare de gritar, disse ele firmemente. Você está assustando as crianças. Eu estou assustando? Ricardo, esta mulher violou nossa privacidade, nossa confiança, e você está defendendo ela? Estou defendendo duas crianças inocentes que não têm culpa de nada, replicou Ricardo, sua voz ganhando força. Conceição, vendo a discussão escalando, tentou intervir. Senhora Margarete, eu peço desculpas, vou juntar minhas coisas e sair imediatamente. Não vai sair coisa nenhuma, disse Ricardo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Margarete o encarou com incredulidade. Como assim não vai sair? Ricardo, você enlouqueceu? Esta mulher nos enganou por meses. Esta mulher, disse Ricardo, se posicionando entre Margarete e Conceição. É uma mãe dedicada que faz o que pode para sustentar suas filhas. E essas crianças trouxeram mais vida para esta casa do que ela teve em anos. Vida, Ricardo, são apenas crianças barulhentas e invasivas. Naquele momento, Bianca fez algo que ninguém esperava. A menininha soltou a perna da mãe e caminhou até Ricardo, estendendo os bracinhos para ele. Rica, disse ela simplesmente, como se ele fosse seu porto seguro no meio da tempestade. Ricardo a pegou no colo automaticamente e Bianca apoiou a cabecinha no ombro dele, procurando conforto. O gesto simples e confiante da criança causou um silêncio momentâneo na sala. Margarete observou a cena com uma expressão que misturava choque e algo que poderia ser interpretado como dor. Ricardo, o que aconteceu com você? Ele olhou para a esposa, depois para Conceição, que segurava Sabrina ainda chorosa, e finalmente para a pequena Bianca em seus braços. Eu me tornei humano novamente, Margarete. Essas crianças me lembraram de quem eu costumava ser antes de me perder nos negócios. Isso é ridículo, disse Margarete, mas sua voz havia perdido parte da força. São apenas crianças estranhas. Não são estranhas, disse Ricardo suavemente. São Bianca e Sabrina. Esta aqui no meu colo é Bianca. Ela adora empilhar blocos e sempre oferece comida para a irmã. E aquela ali é Sabrina. Ela me chama de Rica e confia em mim completamente. A familiaridade com que ele falava das gêmeas deixou Margarete ainda mais atônita. Você as conhece. Conheço. E sabe de uma coisa, Margarete? Pela primeira vez em anos, eu me sinto completo quando estou com elas. Conceição observava a discussão com o coração aos pulos. Era sua culpa que aquele casal estava brigando. Era por causa dela e das meninas que aquela família estava sendo destruída. Senhor Ricardo, disse ela, a voz embargada, por favor, não briguem por nossa causa. Nós vamos embora agora mesmo. Vocês não vão a lugar nenhum.
disse Ricardo com firmeza, ainda segurando Bianca. Margarete, você passou semanas fora. Nesse tempo, aprendi mais sobre amor e família do que em toda a minha vida adulta. Margarete se sentou pesadamente no sofá, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Eu não acredito no que estou ouvindo. Você está escolhendo uma empregada e suas crianças em vez de mim? Estou escolhendo fazer o que é certo, respondeu Ricardo. Essas crianças precisam de estabilidade, de carinho, de oportunidades, e eu posso oferecer isso para elas. E eu, e nosso casamento, e nossos planos. Ricardo olhou profundamente nos olhos da esposa. Nossos planos sempre foram seus planos, Margarete. Eu apenas seguia o roteiro. Mas essas meninas me mostraram o que realmente importa na vida. Sabrina, que havia parado de chorar, estendeu os bracinhos para Ricardo também. Conceição hesitou, mas ele acenou para que ela entregasse a menina. Agora, com uma criança em cada braço, Ricardo parecia um homem completamente diferente daquele que Margarete havia deixado semanas antes. Elas o chamam de papai? Perguntou Margarete, sua voz quase um sussurro. Não, respondeu Ricardo honestamente. Elas sabem que eu não sou o pai delas, mas me veem como alguém que se importa, alguém em quem podem confiar. Margarete ficou em silêncio por longos minutos, observando o marido com as duas meninas. Era inegável que havia algo diferente nele. Uma suavidade, uma paz que ela não via há anos. Conceição, disse ela finalmente, surpreendendo a todos. Quanto você ganha aqui? 2 salários mínimos, senhora, respondeu Conceição timidamente. E onde vocês moram? No abrigo São Francisco, senhora, num quartinho com as meninas. Margarete processou essas informações em silêncio. Ricardo, se você está tão decidido a ajudá-las, por que não fazemos isso direito? Todos a olharam sem entender. Há uma casa pequena nos fundos da propriedade, disse ela lentamente. Era da antiga caseira, está vazia há anos. Poderíamos reformá-la para elas morarem. O choque no rosto de todos foi evidente. Ricardo especialmente parecia não acreditar no que ouvia. Margarete, não me entenda mal, disse ela rapidamente. Eu não aprovo o que aconteceu aqui. Mas vejo que essas crianças significam algo para você. E talvez eu precisasse ver isso para entender o que perdemos todos esses anos. Conceição começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Senhora Margarete, eu não sei o que dizer. Não diga nada ainda, respondeu Margarete. Preciso de tempo para processar tudo isso. Mas se vamos fazer essa loucura, vamos fazer direito. Naquela noite, depois que Conceição e as gêmeas se acomodaram temporariamente no quarto de hóspedes, Ricardo e Margarete tiveram a conversa mais honesta de todo o casamento. E pela primeira vez em muito tempo, ambos conseguiram vislumbrar um futuro diferente. Não apenas para eles, mas para aquela pequena família que havia entrado em suas vidas e mudado tudo para sempre. Os dias que se seguiram à proposta de Margarete foram de uma tensão silenciosa, que pairava sobre a mansão dos Mendonça como uma nuvem carregada. Ricardo caminhava pelos corredores, observando cada detalhe da casa com olhos completamente diferentes. Aquelas paredes que antes representavam apenas status e sucesso, agora pareciam sussurrar possibilidades de felicidade genuína. A casinha dos fundos da propriedade estava abandonada há quase uma década. Era uma construção modesta, mas sólida, que havia abrigado a antiga caseira da família até sua aposentadoria. Ricardo se encontrou visitando o local várias vezes ao dia, mentalmente planejando reformas e imaginando como seria ver Bianca e Sabrina correndo pelo pequeno jardim que cercava a residência. Conceição continuava trabalhando normalmente, mas era impossível ignorar a esperança cautelosa que brilhava em seus olhos. Ela não ousava acreditar completamente na proposta de Margarete. Afinal, conhecia bem a volatilidade dos humores dos patrões ricos.
Mas quando via Ricardo brincando com as gêmeas, quando ouvia as risadas cristalinas das meninas ecoando pela casa, seu coração se enchia de uma alegria que ela há muito tempo havia esquecido que era possível sentir. "Mamãe", disse Bianca numa tarde, enquanto empilhava blocos coloridos ao lado de Sabrina. "Rica é nosso amigo para sempre?" A pergunta simples cortou o coração de Conceição como uma lâmina. "Não sei, minha filha", respondeu ela honestamente. "Mas enquanto ele estiver aqui, vamos aproveitar cada momento, está bem?" Ricardo, que havia escutado a conversa do corredor, sentiu um aperto no peito. A incerteza na voz de Conceição o lembrava de que ainda havia muito a ser resolvido. Margarete havia feito a proposta num momento de impulso, mas agora precisavam discutir os detalhes práticos e, mais importante, os sentimentos envolvidos. Naquela noite, depois que Conceição e as gêmeas se recolheram para o quarto de hóspedes, Ricardo e Margarete sentaram-se na varanda da casa para a conversa mais importante de suas vidas. O jardim estava iluminado por luzes suaves, criando uma atmosfera que contrastava com a gravidade do momento. "Ricardo", começou Margarete, segurando uma xícara de chá com mãos ligeiramente trêmulas, "preciso que você seja completamente honesto comigo. O que você sente por essas crianças?" Ricardo ficou em silêncio por longos momentos, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Sinto que elas despertaram algo em mim que eu pensava que estava morto. Quando seguro Bianca ou Sabrina, quando ouço suas risadas, é como se meu coração voltasse a bater de verdade." "E por Conceição? O que você sente por ela?" "Admiração profunda", respondeu ele sem hesitação. "Ela é uma das pessoas mais fortes que já conheci. A forma como ela protege suas filhas, como ensina gratidão mesmo na pobreza, como mantém a dignidade apesar de todas as dificuldades. Conceição me ensinou o que realmente significa ser nobre." Margarete absorveu as palavras, seus olhos fixos nas luzes do jardim. "Você está apaixonado por ela?" A pergunta direta pegou Ricardo de surpresa. Ele refletiu profundamente antes de responder. "Não sei se o que sinto é amor romântico ou apenas um respeito imenso por uma mulher extraordinária. Mas sei que não consigo mais imaginar minha vida sem elas. Sem Conceição, sem Bianca, sem Sabrina. E nós, o que acontece com nosso casamento?" Ricardo se virou para encarar a esposa. "Margarete, sejamos honestos. Há anos que somos mais como sócios do que como marido e mulher. Compartilhamos uma casa, uma vida social, compromissos financeiros, mas perdemos a conexão emocional há muito tempo." Margarete assentiu lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu sei, e talvez ver você com essas crianças tenha me mostrado o que perdemos, o que nunca tivemos. Margarete, eu não quero magoar você. Você é uma mulher incrível, merece ser feliz, merece alguém que a ame da forma que você precisa ser amada. E você merece ser pai", sussurrou ela. "Mesmo que seja tarde, mesmo que seja de uma forma não convencional, você merece experimentar essa alegria." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção, mas também de compreensão mútua. Duas pessoas que haviam compartilhado décadas de vida, finalmente reconhecendo que seus caminhos precisavam se separar para que ambos pudessem encontrar a verdadeira felicidade. "Sobre a reforma da casinha", disse Margarete finalmente, "quero que você saiba que minha oferta foi sincera. Não foi um impulso emocional. Vi como você mudou, como essas crianças transformaram sua alma. E se isso significa que nossos caminhos vão se separar, então que seja com dignidade e amor." "Margarete..." "Não", ela interrompeu suavemente. "Deixe-me terminar. Quero ajudar com a reforma. Quero garantir que Conceição e as meninas tenham tudo o que precisam. Não por culpa ou obrigação, mas porque finalmente entendi o que é ver alguém que amamos ser genuinamente feliz." Ricardo pegou a mão da esposa, apertando-a com carinho. "Como vamos fazer isso?
Como vamos explicar para as pessoas, para as famílias? Com a verdade, respondeu Margarete. Vamos dizer que crescemos como pessoas diferentes, que queremos coisas diferentes da vida e que decidimos nos separar de forma amigável. Quanto ao resto, bem, o mundo vai falar de qualquer jeito. Pelo menos vão falar de um homem que escolheu o amor em vez do que era esperado dele. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez em décadas, sabia exatamente o que queria fazer e estava disposto a enfrentar qualquer consequência por essa escolha. Encontrou Conceição na cozinha, preparando o café da manhã para as gêmeas. Bianca e Sabrina estavam sentadas em suas cadeirinhas, comendo fatias de pão com geleia, enquanto balbuciavam alegremente entre si. Conceição, disse ele, preciso falar com você. O tom sério em sua voz a deixou imediatamente tensa. Aconteceu alguma coisa, Sr. Ricardo? Sim, aconteceu, disse ele, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela. Margarete e eu conversamos a noite toda. Tomamos algumas decisões importantes. Conceição segurou a respiração, preparando-se para o pior. Primeiro, continuou Ricardo, Margarete e eu vamos nos separar. É uma decisão mútua, tomada com respeito e carinho. Não tem nada a ver com você ou as meninas. É algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Conceição arregalou os olhos, sem saber o que dizer. Segundo, prosseguiu ele, a reforma da casinha vai começar hoje. Margarete insistiu em bancar todos os custos, e eu vou supervisionar pessoalmente cada detalhe. Quero que seja perfeita para vocês. Senhor Ricardo, eu não sei se isso é certo, começou Conceição, mas ele a interrompeu gentilmente. E terceiro, disse ele, sua voz carregada de emoção, quero fazer uma proposta para você. Não uma proposta de trabalho, mas de vida. Conceição o olhou com confusão, o coração batendo acelerado. Quero que você me permita fazer parte oficial da vida das meninas. Quero ajudar a criá-las, educá-las, dar a elas todas as oportunidades que merecem. Quero ser uma figura paterna presente e amorosa. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Conceição. Senhor Ricardo, e quero que você seja minha parceira nessa jornada, continuou ele. Não estou falando de romance forçado ou de conveniência. Estou falando de construir uma família não convencional, baseada no amor genuíno por essas duas meninas extraordinárias. Bianca, percebendo que algo importante estava acontecendo, se levantou na cadeirinha e estendeu os bracinhos para Ricardo. Rica triste? Perguntou ela, tocando o rosto dele com sua mãozinha pequena. Não, minha princesa, disse ele, pegando-a no colo. O Rica está muito, muito feliz. Sabrina também quis colo, e logo Ricardo estava com as duas gêmeas em seus braços, enquanto Conceição tentava processar tudo o que havia escutado. Mas e as pessoas? O que vão pensar? Um homem da sua posição social, murmurou ela. As pessoas vão pensar o que quiserem, respondeu Ricardo firmemente, mas eu não posso mais viver minha vida baseado nas expectativas dos outros. Essas meninas me ensinaram o que realmente importa. Conceição olhou para as filhas, tão confortáveis e felizes nos braços de Ricardo. Depois olhou para o homem que havia se tornado muito mais do que um patrão. Viu sinceridade em seus olhos, amor genuíno pelas gêmeas e uma proposta de futuro que ela jamais ousou sonhar. O que exatamente você está propondo? Perguntou ela, a voz trêmula de emoção. Ricardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras definiriam o resto de suas vidas. Estou propondo que formemos uma família, disse Ricardo, sua voz firme, mas carregada de emoção. Uma família construída no amor, no respeito mútuo e no compromisso de dar às Bianca e Sabrina a melhor vida possível. Conceição permaneceu em silêncio por longos momentos, absorvendo a magnitude da proposta. Em seus braços, as gêmeas continuavam alheias à conversa que definiria seus futuros, brincando com os cabelos de Ricardo e sussurrando palavrinhas incompreensíveis entre elas. Ricardo,
disse ela finalmente, usando seu nome sem o formal senhor pela primeira vez. Você tem certeza do que está fazendo? Você está abrindo mão de toda uma vida construída, de seu círculo social, de suas convenções. Conceição, ele a interrompeu suavemente. Eu passei 43 anos construindo uma vida que parecia perfeita por fora, mas era vazia por dentro. Essas meninas, você, me mostraram o que significa estar verdadeiramente vivo. Não estou abrindo mão de nada. Estou finalmente encontrando tudo. Naquele momento, Margarete apareceu na porta da cozinha. Ela havia claramente chorado durante a noite, mas seu rosto mostrava uma paz que não se via há anos. Conceição, disse ela, aproximando-se da mesa. Posso me sentar com vocês? Conceição acenou, ainda processando a surrealidade da situação. Margarete se sentou e olhou diretamente nos olhos da funcionária, que se tornara muito mais do que isso. Quero que você saiba que minha decisão de me separar do Ricardo não tem nada a ver com você ou suas filhas, disse Margarete com sinceridade. Na verdade, vocês me ajudaram a perceber que eu e Ricardo há muito tempo deixamos de ser marido e mulher para sermos apenas companheiros de aparências. Conceição baixou os olhos, desconfortável com a situação. Olhe para mim, pediu Margarete gentilmente. Por favor. Quando Conceição ergueu o olhar, Margarete continuou. Eu vi como meu marido se transformou depois que vocês entraram em nossas vidas. Vi um homem que eu não via há décadas, carinhoso, presente, genuinamente feliz. E entendi que seria egoísmo da minha parte impedir essa felicidade. Senhora Margarete, eu jamais quis causar problemas em seu casamento, começou Conceição. Você não causou problemas. Margarete a interrompeu. Você revelou problemas que já existiam e também revelou soluções que nem sabíamos que eram possíveis. Ricardo observava a conversa em silêncio, as gêmeas ainda confortavelmente acomodadas em seus braços. Bianca havia adormecido, enquanto Sabrina brincava com os botões da camisa dele. Conceição, disse Margarete, a casinha dos fundos será completamente reformada. Quero que tenha tudo o que vocês precisam, quartos confortáveis para as meninas, uma cozinha moderna, uma sala ampla onde podem brincar. E quero que saiba que sempre será bem-vinda na casa principal. Eu não sei como agradecer, murmurou Conceição, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não precisa agradecer, respondeu Margarete. Só precisa ser feliz e cuidar bem dessas duas princesinhas. Elas merecem todo o amor do mundo. Sabrina escolheu esse momento para estender os bracinhos para Margarete, que a recebeu com surpresa e ternura. A menininha tocou o rosto de Margarete com curiosidade, como se estivesse tentando entender por que a mulher estava triste. Ela é linda, sussurrou Margarete, beijando a testa de Sabrina. As duas são. Nas semanas que se seguiram, a propriedade dos Mendonça se transformou num verdadeiro canteiro de obras. Ricardo havia contratado a melhor equipe de reformas da cidade, mas supervisionava pessoalmente cada detalhe da construção. Ele queria que tudo fosse perfeito para sua nova família. A casinha dos fundos foi completamente remodelada. Os quartos das gêmeas foram pintados com cores suaves e alegres, mobiliados com camas seguras e estantes cheias de livros e brinquedos educativos. A cozinha foi equipada com todos os eletrodomésticos modernos e a sala recebeu um cantinho especial para brincadeiras. Mas Ricardo não parou por aí. Mandou instalar um parquinho no jardim, com balanços seguros para crianças pequenas, uma casinha de brinquedo e uma área gramada perfeita para piqueniques familiares. Cada detalhe foi pensado com o futuro das gêmeas em mente. Durante as reformas, algo inesperado aconteceu. Juliano, o marido de Conceição, que havia desaparecido há tanto tempo, apareceu na propriedade. Estava mais magro, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas determinado a reencontrar a família que havia abandonado. «Conceição!» gritou ele do portão, causando um alvoroço imediato. Ricardo estava no jardim com as gêmeas quando ouviu o grito.
Imediatamente, um instinto protetor tomou conta dele. As meninas, assustadas com a voz desconhecida, correram para seus braços. "Rica, quem é?" perguntou Bianca, agarrando-se à sua camisa. Conceição apareceu na porta da casa principal, o rosto perdendo toda a cor ao ver o homem que havia partido sem explicações. "Juliano", sussurrou ela incrédula. "Vim buscar minha família", disse ele aproximando-se. "Vim buscar minhas filhas." O momento foi de tensão absoluta. Ricardo sentiu as gêmeas se agarrarem mais forte a ele, claramente desconfortáveis com a presença daquele estranho que gritava e gesticulava nervosamente. "Elas não te conhecem, Juliano", disse Conceição firmemente. "Você partiu quando elas tinham pouco mais de 1 ano. Para elas, você é um estranho." "Sou o pai delas", protestou Juliano, tentando se aproximar das meninas, que imediatamente se esconderam atrás de Ricardo. "Não", disse Sabrina claramente, apontando para Ricardo. "Rica é papai." As palavras da menina cortaram o ar como uma lâmina. Juliano parou onde estava, o choque evidente em seu rosto. "O que você fez com minhas filhas?" perguntou ele, olhando acusadoramente para Ricardo. "Eu cuidei delas", respondeu Ricardo calmamente, mas com firmeza. "Eu estava presente quando elas precisaram de cuidados médicos, quando tiveram pesadelos, quando deram os primeiros passos no parquinho que construí para elas. Eu estive aqui." "Juliano", disse Conceição, aproximando-se cautelosamente, "onde você esteve todo esse tempo?" Ele baixou a cabeça, a vergonha evidente. "Tentando me encontrar. Tentando aceitar que não conseguia ser o homem que vocês precisavam. Mas agora estou pronto." "Pronto para quê?" perguntou Conceição. "Pronto para destruir a estabilidade que essas meninas finalmente encontraram? Pronto para partir novamente quando as coisas ficarem difíceis?" Bianca e Sabrina observavam a conversa sem entender completamente, mas sentindo a tensão no ar. Ricardo as mantinha próximas, sussurrando palavras de conforto. "Eu mudei, Conceição", insistiu Juliano. "Fiz terapia, consegui um emprego, estou morando numa pensão decente. Posso sustentar vocês agora." "Nós não precisamos ser sustentadas", respondeu Conceição com dignidade renovada. "Nós encontramos nossa própria estabilidade, nossa própria felicidade." A conversa que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Juliano estava genuinamente arrependido, mas a realidade era incontestável. As gêmeas não o reconheciam como pai, tinham medo dele e viam Ricardo como sua figura paterna. Depois de horas de conversa tensa, com a mediação cuidadosa de Margarete, chegaram a um acordo. Juliano poderia visitar as meninas gradualmente, para que elas o conhecessem. Mas qualquer decisão sobre o futuro seria tomada priorizando o bem-estar das crianças. "Elas são felizes aqui", disse Margarete para Juliano. "Mais felizes do que eu já vi crianças serem. Se você realmente as ama, precisa considerar isso." Conceição acompanhava as obras com uma mistura de admiração e incredulidade, agora com a situação de Juliano pesando em sua mente. Jamais havia imaginado que um dia suas filhas teriam não apenas um lar seguro, mas também que enfrentaria a volta do homem que as havia abandonado. "Ricardo", disse ela numa tarde, enquanto observavam os operários instalarem o parquinho, "isso é mais do que eu jamais sonhei para minhas filhas, mas agora, com Juliano de volta, elas merecem isso e muito mais", respondeu ele, segurando Bianca, que insistia em ajudar os trabalhadores. "E quanto ao Juliano, vamos lidar com isso juntos no tempo delas. O que importa é o bem-estar das meninas." As primeiras visitas de Juliano foram tensas. As gêmeas se escondiam atrás de Ricardo ou Conceição, recusando-se a interagir com aquele homem desconhecido. Mas gradualmente, com muita paciência e terapia familiar, elas começaram a aceitar sua presença. "Ele pode vir almoçar às vezes?" perguntou Bianca um dia, surpreendendo a todos. "Se você quiser, minha princesa", respondeu Ricardo.
Mas você sempre pode dizer não se não se sentir confortável. A mudança oficial aconteceu num sábado ensolarado. Ricardo havia organizado tudo como uma verdadeira festa de inauguração. Balões coloridos decoravam o jardim. Uma mesa foi posta com todas as comidas favoritas das gêmeas, e até mesmo alguns vizinhos foram convidados para conhecer a nova família que se formava. Juliano estava presente, mas como um visitante respeitoso, não como alguém reivindicando direitos. Ele havia entendido que ser pai não era apenas uma questão biológica, mas de presença, dedicação e amor incondicional. Quando Conceição atravessou a soleira de sua nova casa, carregando uma mala simples com todos os pertences que possuía, ela parou e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda e esperança renovada. "Bem-vindas ao lar", disse Ricardo, aparecendo ao lado dela com as gêmeas cada uma em um braço. "Bem-vindas à nossa família." Bianca e Sabrina correram pela casa nova, explorando cada canto com a alegria natural das crianças. Seus risos ecoavam pelas paredes, enchendo o espaço de vida e felicidade. Era o som que Ricardo havia esperado a vida toda para ouvir. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram em seus quartos novos, Ricardo e Conceição se sentaram na varanda da casinha, observando as estrelas. "Conceição", disse ele suavemente, "quero que você saiba que minha proposta de formarmos uma família não vem com pressões ou expectativas românticas. Quero que nossa relação se desenvolva naturalmente, no tempo certo, se for para acontecer." Conceição sorriu, tocada pela delicadeza dele. "Ricardo, obrigada por entender, por respeitar meus sentimentos e meu tempo. Você se tornou muito importante para mim e para as meninas, mas ainda estou aprendendo a confiar novamente, a acreditar que coisas boas podem durar." "Temos todo o tempo do mundo", respondeu ele. "O importante é que Bianca e Sabrina cresçam sabendo que são amadas incondicionalmente." Nos meses que se seguiram, uma rotina maravilhosa se estabeleceu na propriedade. Ricardo havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho, delegando responsabilidades para poder estar presente na vida das gêmeas. Ele as levava para consultas médicas, participava das refeições, lia histórias antes de dormir e brincava no parquinho todas as tardes. Conceição voltou a estudar. Com a estabilidade financeira garantida e Ricardo cuidando das meninas quando necessário, ela conseguiu retomar os estudos que havia interrompido quando Bianca e Sabrina nasceram. Seu sonho de se formar em pedagogia finalmente parecia alcançável. A transformação de Ricardo não passou despercebida no mundo dos negócios. Alguns antigos sócios o criticavam por suas novas prioridades, mas muitos outros o admiravam pela coragem de escolher a felicidade genuína sobre as convenções sociais. "Você está brilhando", disse Marina, sua secretária, numa tarde quando ele chegou ao escritório sorrindo após o almoço em casa com as gêmeas. "Nunca vi você tão feliz." "Nunca estive tão feliz", respondeu ele honestamente. Descobriu o que realmente importa na vida. Um ano depois da primeira vez que Ricardo flagrou Conceição orando com as filhas na cozinha, a família celebrou o aniversário de 2 anos e meio das gêmeas com uma festa no jardim. Margarete estava presente como uma amiga querida que se havia tornado. O divórcio havia sido finalizado de forma amigável e ela estava redescobrindo sua própria felicidade, inclusive iniciando um relacionamento com um homem que a valorizava verdadeiramente. Juliano também estava na festa, mas agora como tio Juli, um amigo da família que as meninas haviam aprendido a gostar, mas que entendiam não ser seu pai. Ele havia encontrado paz nesse papel, grato por poder estar na vida das filhas, mesmo que de forma diferente do que havia imaginado. "Rica, olha!"
gritou Bianca, correndo para mostrar-lhe um desenho que havia feito. Era um rabisco colorido que ela explicou ser nossa família. 4 figuras de palito segurando as mãos sob um grande arco-íris. É a coisa mais bonita que já vi na vida, disse Ricardo, ajoelhando-se para beijar a testa da menina. Sabrina apareceu correndo logo em seguida com um desenho similar. Rica, eu também fiz nossa família. Conceição observava a cena com o coração transbordando de amor. Aquelas 2 meninas que haviam nascido em meio a tanto sofrimento agora conheciam apenas amor, segurança e alegria. E o homem que as criava com tanto carinho havia se tornado muito mais do que um pai para elas. Era um herói, um protetor, um exemplo de que o amor pode transformar qualquer vida. Naquela noite, depois que as gêmeas adormeceram exaustas pelos brinquedos da festa, Ricardo e Conceição caminharam pelo jardim iluminado pelas luzes suaves. Conceição, disse ele, parando sob uma árvore florida, há algo que venho querendo te dizer há meses. Ela o olhou com curiosidade e um pouco de apreensão. Eu te amo, disse ele simplesmente. Não apenas admiro sua força ou respeito sua dedicação às meninas. Eu te amo como mulher, como pessoa, como a parceira que quero ao meu lado pelo resto da vida. Conceição sentiu o coração acelerar. Ricardo, não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Só precisava que você soubesse. E quero que saiba também que, independente dos seus sentimentos por mim, você e as meninas sempre terão um lar aqui. Sempre terão meu amor e proteção. Conceição se aproximou dele, tocando suavemente seu rosto. Ricardo, você salvou nossa vida de tantas maneiras que nem consigo contar. E em algum momento nessa jornada, meu coração aprendeu a te amar também. Eles se beijaram sob as estrelas, selando não apenas o amor entre 2 adultos, mas o nascimento oficial de uma família, construída no amor genuíno, na segunda chance e na prova de que os milagres ainda acontecem quando menos esperamos. 2 anos depois, Ricardo oficialmente adotou Bianca e Sabrina. Na cerimônia no cartório, as meninas, agora com 4 anos e meio, chamavam-no orgulhosamente de Papai Rico. Conceição, agora formada em pedagogia e dirigindo uma creche que Ricardo havia financiado para crianças carentes, era sua esposa e parceira em todos os aspectos da vida. A antiga mansão fria havia se transformado num lar cheio de risadas infantis, música e vida. O jardim sempre tinha brinquedos espalhados. As paredes exibiam desenhos das meninas e o silêncio opressivo havia dado lugar à sinfonia alegre de uma família verdadeira. E assim, o que começou como uma descoberta acidental se tornou a maior bênção da vida de todos os envolvidos. Ricardo aprendeu que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em amor. Conceição descobriu que merecia ser feliz e amada. E Bianca e Sabrina cresceram sabendo que eram as princesas mais amadas do mundo. Às vezes, quando Ricardo olhava para suas filhas brincando no jardim que havia criado especialmente para elas, lembrava-se daquela manhã em que chegou em casa mais cedo e flagrou uma cena que mudou tudo. Uma simples oração de gratidão havia se transformado na resposta às orações que ele nem sabia que estava fazendo. A vida havia lhe ensinado que os maiores tesouros não são encontrados, são reconhecidos. E ele havia reconhecido o seu no momento exato em que viu Conceição ensinando suas filhas a serem gratas mesmo na adversidade. Era uma família não convencional, nascida de circunstâncias improváveis, mas construída sobre a base mais sólida de todas, o amor incondicional.